Seja bem-vindo ao canal Descobrir. Hoje iremos descobrir sobre o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos. Inicialmente precisaremos viajar um pouco no tempo, 1832, quando em Nova York foi implantado o primeiro serviço de bondes, este tracionado por animais e que tinha um cocheiro que era o responsável por cuidar dos animais, por parar o bonde, por botar o bonde para andar e, às vezes, quando os animais estavam irritados, acalmá-los. Este serviço se fez presente em Nova York e foi sendo difundido pelo mundo. Em 1890, em São Paulo, foi implantado o primeiro bonde com tração animal. E esse serviço funcionou até 1907, ou seja, por 17 anos. Mas no ano de 1892, ou seja, logo depois que São Paulo implantou o bonde com animais, o Rio de Janeiro implantou o bonde elétrico. E logo depois Salvador e logo depois Manaus. E aí chegamos ao ano de 1900, mais precisamente 7 de maio de 1900, quando São Paulo implantou também o bonde elétrico, que levava os passageiros do Largo do São Bento até a Barra Funda. Só que um detalhe, o cocheiro foi aposentado e surgiu a figura do motorneiro. Importante lembrar que o interior paulista copiou muito bem a capital e fez com que a integração entre as áreas das cidades, principalmente aquelas menores, fosse maior, porque o bonde andava a uma velocidade aproximada de 20 quilômetros. E isso fazia com que as pessoas que estavam no bonde podiam cumprimentar aqueles nativos do bairro e até receber a resposta, bom dia para o senhor também, e assim por diante. Mas nós estamos no Brasil. 10 anos após implantado o bonde elétrico em São Paulo, já era possível ver o bonde fazendo serviço funerário, batizados, casamentos, e isso fez com que nós conseguíssemos chegar a 1930, quando começaram a aparecer os problemas com os bondes, descarrilhamento, às vezes quebra, e ele perdurou até o ano de 1945, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, quando foi desativado e substituído por ônibus de linhas regulares para os bairros. Eram mais velozes, andavam, vamos dizer assim, pegavam mais pessoas e terminou que o bonde foi totalmente aposentado. À exceção de Brasília e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, porque são capitais recentes, essas não tiveram bonde circulando em suas vias. Mas Teresina, no Piauí, durante os anos de 1927 a 1929, segundo a historiadora Melri Lúcia Carvalho, ele funcionou e funcionava na rua Álvaro Mendes por 18 quarteirões, como chamam lá no estado do Piauí, e esse bonde terminou sendo desativado por falta de manutenção, vários descarrilhamentos e também pela baixa procura, já que aparentemente levava as pessoas de um canto para outro, mas que não tinha assim muita finalidade, muito interesse. Era para passeio, fim de semana, para levar as crianças para andar de bonde. Eis aí uma imagem de um dos bondes que circulavam na rua Álvaro Mendes. Nos anos de 1960, eu tive a oportunidade de andar de bonde em São Luís do Maranhão. Bairros como Filipinho e João Paulo eram assistidos pelas linhas de bonde que funcionavam em São Luís. Mas o tempo passou e também em São Luís eles foram desativados. Nós sabemos, pelo que nós vimos já, que o metrô e o trem existem há mais de 100 anos. Nós sabemos também diferenciar um pouco um do outro, que o metrô anda por baixo da terra, o trem anda na superfície, mas existe também metrô de superfície. Então, o que nós podemos dizer? Que o VLT terminou ganhando o espaço que foi deixado pelo bonde.
E esse espaço ele tem surgido, vamos dizer assim, com uma frequência muito grande em todas as cidades, independente de ser capital ou não, principalmente no exterior, Europa, Estados Unidos. Eles têm o VLT como um meio de transporte que se integrou à comunidade, porque ele anda a faixa de 20 km por hora. Os trens e os metrôs e os bondes foram substituídos por veículos mais leves, que são os veículos leves sobre trilhos. O que era de ferro foi substituído por alumínio, o que era de madeira misturado com ferro, que eram os bancos, foram substituídos por assentos plásticos, que os tornaram mais leves, mais fáceis de serem conduzidos e também mais bonitos, mais atraentes para a população. Então é muito comum você encontrar o VLT em Fortaleza, você encontrar alguns equipamentos em Teresina, em Salvador, no Rio. E um detalhe importante que é uma curiosidade fantástica: o Rio é uma das poucas cidades do mundo em que integra os 4 tipos de meio de transporte: o bonde, o trem, o metrô e o VLT. Então isso faz com que o Rio de Janeiro se sobressaia sobre as demais cidades do país, inclusive, por conta desses 4 meios de transporte à disposição. Isto sem contar com o ônibus de transporte de passageiros. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei ou não gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.